Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do Momento Oracional, que está com o cardzinho marrom. Até ontem eu já comecei a colocar. Não tem um áudio do dia 16 do Momento Oracional, tá? Peço desculpas. E está com o cardzinho marrom por causa da cor dos carmelitas. E aí eu esqueci de fazer uma oração, né? Dedicado seja para quem usa o escapulário, seja para quem é da Nossa Senhora do Carmo. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, protegei-nos de todos os perigos e dai-nos a graça de termos uma boa morte. Que sob o vosso olhar e vossa proteção possamos obter a misericórdia de Deus todos os dias de nossa vida. Querida Mãe, não nos deixeis abandonados ao nosso egoísmo, indiferença, ódio e rancor. Protegei as crianças, os jovens, os pais e as mães de família e os idosos. Fazei crescer em nossos corações o amor, especialmente pelos que mais precisam de nossa atenção e carinho. Amém. Oração a Nossa Senhora do Carmo pelos que usam o escapulário. Ó Virgem do Carmo, Mãe amorosa de todos os fiéis, mais especialmente dos que vestem o vosso sagrado escapulário. Ó Virgem Santíssima, dissestes que o escapulário é a defesa dos perigos, sinal de vosso amor e laço de aliança entre vós e vossos filhos. Fazei, pois, Mãe amorosa, que ele me una perpetuamente a vós e me livre de todo pecado. Em prova do meu reconhecimento e fidelidade, ofereço-me todo a vós, consagrando-vos nesse dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, todo o meu ser, porque vos pertenço inteiramente, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Talvez você ache meio estranho, né? Me guarde como coisa e propriedade vossa, mas na verdade a gente é uma coisa mesmo. Imagina, cheio de pecados. Tem gente que fala, não, eu sou filho de Nossa Senhora, então me protege como filho e propriedade vossa. Agora, mas na realidade somos coisa mesmo. A gente não faz nem o que tem que fazer pela vontade de Deus, né? Eu me coloco como coisa, a coisinha da Nossa Senhora. Melhor. Dói menos. Pior é chegar lá nos pezinhos de Nossa Senhora, lá no juízo final, descobrir tantas verdades sobre a gente mesmo, né? Doloroso. Então, vamos lá. Como também é o mês do preciosíssimo sangue de Cristo, vamos fazer uma oração dedicada a este mês. Ó Sagrado Coração de Jesus, quanto me amais! Que seria de mim se não tivesse sido remido pelo vosso preciosíssimo sangue? Ah, ter-me-ia perdido irremediavelmente. Ó bálsamo inestimável, saído da fonte de um amor imenso. Doce Salvador, continuai a derramar sobre mim o orvalho desse sangue saudável, para que ele me purifique cada vez mais, me alcance a glória do céu. Amém. Bem, dependendo da dinâmica aqui, de como a gente vai fazer o andamento do momento oracional, é que eu tô assim perdida, porque a princípio eu ia deixar só com um áudio, mas eu fiquei meio mal assim em junho. Na verdade eu tava num ritmo de 3, 4 áudios, né? Aquilo tá me consumindo meu tempo. Mas ao mesmo tempo, quando eu eliminei, quando eu fiquei só com o áudio da liturgia, eu me senti meio perdida, né? Então, é uma espécie de compromisso, tentando me manter numa certa disciplina. Por mais que eu fale bobeira, eu sei que depois muita coisa que eu vou falar, graças a Deus, muitos padres que eu cito aqui, que tem canais no YouTube, etc, etc, vai vir alguma informação corrigindo ou ampliando aquilo que eu falei, que eu acho ótimo, perfeito. E eu sempre vou estar indicando. Se de repente eu ver que eu falei alguma bobeira, eu vou dizer, ó, Padre Paulo Ricardo publicou, Padre X também publicou, e assim vai. Tá? Eu decidi então nesses dias, a partir do dia agora, né, do dia 17 para cá, mais especificamente agora dia 18, de eu estar fazendo uma espécie de capelinha virtual. Eu não tenho a imagem, não sei se também você conhece a dinâmica das capelinhas, né? Mas aqui na Arquidiocese existe um movimento das capelinhas. Tem até um livro de orientações, fora que existe todo um grupo, é uma espécie de pastoral mesmo. Tem as diretoras, tem a coleta de recursos, assim, para manutenção da capelinha. E realmente são capelinhas no tipo tríptico. Ele tem uma parte, por exemplo, se você conhece a loja Canção Nova, tem lá a capelinha do Pai das Misericórdias, que ele abre assim. Não é caixinha, mas ele tem uma parte central e você abre duas portinhas, fica um tríptico.
A capelinha tem a função de fazer uma devoção maior, em grupo, em família, né? Depois você fecha a capelinha. É bem bonitinho assim, né? Eu sei que tem eu tô falando da canção nova porque eles têm, né? Mas aqui na Arquidiocese tem de várias formas. Por exemplo, do Santuário do Carmo é esse tipo de caso, né? Em outra situação é levando a imagem da Sagrada Família. Tem a capelinha das Santas Chagas, lá do Padre Manzotti, né? Tem gente que é mensageira das capelinhas. Na realidade, ele se utiliza desse movimento das capelinhas da Arquidiocese para fazer a divulgação do Senhor das Santas Chagas, Senhor Jesus Cristo, entendeu? Esse é um exemplo também. Ele é tríptico também, abre lá a portinha. E só que é lógico que eu vou fazer aqui é um primórdio de capelinha, né? Porque primeiro que não tem a imagem da capelinha. Segundo, vou estar fazendo os pitacos, né? Nada a ver. O que eu não posso falar, o que eu não consegui falar na liturgia, eu vou estar falando aqui. Mas em parte é trazer a capelinha, né, da Nossa Senhora. Não é a capela em si, mas levar a imagem de Nossa Senhora e rezar a oração. Já iniciei com a Nossa Senhora do Carmo, então nesse período do dia 18 até dia 31 fica como uma espécie de movimento de capelinha da Nossa Senhora do Carmo. Tá bom? Mas se você tem acesso à loja da Arquidiocese de Curitiba, por favor, tem um livro, tá, de diretrizes. Eu chamo de diretrizes, chama Movimento de Capelinhas. Ele tem a introdução, o contexto, a apresentação, qualidades do mensageiro de Nossa Senhora, quais são as funções do mensageiro, hino das capelinhas, rosário de Nossa Senhora, venerar Maria não é idolatria, e assim vai, tá? É uma forma de ser aquela passagem da visitação de Nossa Senhora para Santa Isabel. Essa é também uma das funções. Então, se você é mariano, nada melhor, né, do que também levar capelinha. Lembra um pouco o cenáculo do movimento sacerdotal mariano? Lembra também, tá? Porque a gente vai, congrega na casa de alguém e tudo, e reza, nós rezamos e tudo, né? No caso do livro azul, a preferência, assim, o importante é rezar o terço. Se tiver leitura ou não do livro azul, não tem problema, pelo que entendi dos cenáculos que são feitos assim nas casas, né? O importante é que se reze conforme as mensagens falam, porque pressupõe que todo mundo já deve conhecer o livro, tá? Então, o movimento sacerdotal mariano também faz algo parecido, tipo uma capelinha virtual. Porque não tem a capela, tem a imagem de Nossa Senhora, tem a vela, tudo, reza-se o terço em conjunto, né? Isso eu estou falando antes da pandemia. Nesse momento, o que eu estou querendo dar uma estimulada, que eu acho que eu não estou conseguindo passar a mensagem direito. Procure saber o que é ser mensageiro de capelinha de Nossa Senhora, porque é um movimento bem interessante. Tá? Nesse livrinho aqui da Arquidiocese, porque o movimento das capelinhas é muito forte aqui. O início, né? Então a história do movimento é a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Nossa Senhora levando o Senhor Jesus na barriguinha, no ventre. Agora, o início das visitas domiciliares começou em Guayaquil, no Equador, em 1888. Foi o cônego José Maria Santisteban, da Congregação dos Padres Claretianos, que inclusive eles são muito fortes aqui na Arquidiocese. Os claretianos são lá da Espanha. Um dia, eu tenho que marcar na minha agenda, tá para chegar, o dia de Santo Antônio Claret, Santo Antônio Maria Claret. Ele é o fundador da Ordem dos Claretianos, dos Padres Claretianos. Tá? Então, começou em Guayaquil, no século XIX. Ele rapidamente se espalhou, chegando ao Brasil na época da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Em Curitiba, iniciou-se em 1937, pouco tempo, né? Já foi galgando algumas décadas após. Na paróquia do Imaculado Coração de Maria, confiada à Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, os Claretianos. Quem implantou foi o padre Roberto Pérez. Inclusive, essa paróquia do Imaculado Coração, ele fica num setor aqui, que é meio entre o central e uma região, num bairro tradicional, de famílias antigas. Existe até hoje, inclusive o pároco é bem jovem, ele é claretiano também. E do lado existe um seminário dos padres claretianos, que hoje foi transformado em faculdade claretiana. Agora é uma faculdade aberta ao público,
Mas as dependências lembram bastante o seminário, formação de seminaristas. Até hoje tem, tanto a igreja, a estrutura de fora, quanto a estrutura do lado, que era o seminário, é uma estrutura de arquitetura antiga, tá? E foi iniciado esse movimento das capelinhas. Foi feito um plano e existe até hoje. Pronto, já falei. Cada mensageira da capelinha, pelo que eu sei, não sou mensageira, tá? Eu tenho amizade com uma senhora que é mensageira. Ela fica responsável pelos vizinhos. E essa senhora, ela é uma senhora de idade, hoje em dia ela tem feito como? Ela tem usado o telefone e falado, fulano, vem buscar a capelinha. Ou busca a capelinha na casa de cicrana, pode buscar lá, fica uma semana com a capelinha, ou um tempo estimado. Nesse caso, eu estou fazendo uma adaptação das capelinhas, mas a base é essa aqui. Né? Eu vou fazer as capelinhas assim mesmo. Tá tudo errado, mas por Nossa Senhora nós faz até errado, né? Não é o certo tá fazendo desse jeito, mas como levar Nossa Senhora? Bom, Nossa Senhora você já tem me ouvido falar sempre, né? Os títulos mais diferentes, títulos que chegaram no Brasil, como Nossa Senhora Rosa Mística, desculpa, Nossa Senhora Rosa Mística, que não é tão conhecida assim, né? Mas que existe a devoção, é muito forte aqui no Brasil, para quem é devoto, né? E eu ainda estou para falar de algumas outras aparições. Eu espero poder estar estudando melhor as aparições de Nossa Senhora no Japão e Nossa Senhora em Kibeho, lá na África, que foi a última aparição aprovada pela Igreja Católica e é do século XX também. Essas duas são do século XX. Nossa Senhora da Rosa Mística é século XX, mas logo após a Segunda Guerra Mundial. É um outro contexto. Tá? Essas duas aparições, a do Japão e da África, eu tenho que descobrir certinho o nome do país africano, elas acontecem no período da Guerra Fria. É um outro momento histórico, é uma outra tensão que existe no mundo, né? Não que a Segunda Guerra tenha sido superada, mas a Segunda Guerra provocou uma outra situação, a bipolarização, um lado comunista, o lado não comunista, o lado capitalista. O RSS comunista, que agora é a Rússia, né? Com o bloco socialista da Rússia com o bloco capitalista norte-americano. Eu vivi essa época, então é bem complicado. Foi uma consequência da Segunda Guerra. E havia várias tensões envolvendo até guerra nuclear. Tá? Então, mesmo da África, é um momento delicado, porque ainda não havia acontecido a queda do Muro de Berlim, que acontece na década de 90. Né? Essa aparição lá na África de Nossa Senhora de Kibeho, acho que é assim que se pronuncia, foi em 1989, 88, próximo já do que ia acontecer poucos anos depois, né? E era no papado de São João Paulo II. Então, minha capelinha virtual é um pouco diferente, assim. Não tem a imagem, mas eu pressuponho que você tem uma imagem de Nossa Senhora aí. Se você quiser comprar uma imagem de Nossa Senhora em estilo tríptico, né, de capelinha, você encontra nas lojas de artigos religiosos católicos. Tá? Então, você pode ter. E aí, no meu caso, esse movimento vai ser todo dia até dia 31. Para o mês que vem, aí é outro detalhe. Cada mês é um mês diferente, até por conta da temática, né? Esse mês é Preciosíssimo Sangue de Cristo. Mês que vem é o das vocações e oração aos padres, porque dia 4 de agosto, se não me engano, eu sei que é no dia de São João Maria Vianney, é o dia dos padres. E na sequência vem o domingo dos pais, né? O segundo domingo de agosto é dos pais. Vocação, né? Então, aí já é outro foco. Mas eu espero que Nossa Senhora possa estar acolhendo você, protegendo a sua família. Lembrando que não é só Nossa Senhora. Eu agora estou falando Nossa Senhora, São José, Menino Jesus, a Sagrada Família. Porque, assim, eu tenho feito umas reflexões de que, infelizmente, dentro do meio católico, as pessoas têm feito realmente uma adoração a Nossa Senhora. Eu acho que até é um processo inconsciente. Não é bem a culpa consciente, é uma coisa meio inconsciente. Só fala Nossa Senhora e esquece que ela está com o menino Jesus nos braços, que ela tem o Senhor Jesus no ventre. E esquece de São José também. Então, por conta disso,
por mais que eu seja devota de Nossa Senhora, eu não posso mais hoje esquecer que Nossa Senhora, ela está com o Senhor Jesus, Menino Jesus, Nenê Jesus e com São José do lado. O amparador, o cuidador, o pai nutrício de Jesus. Tá? Então, uma coisa não pode fugir da outra. Porque existia no Antigo Testamento uma adoração, uma idolatria, né, de uma tal rainha dos céus, em que as pessoas faziam bolos e ofertavam a ela. Em algumas religiões reencarnacionistas é muito comum as pessoas ainda colocarem comidinhas lá. Não estou falando daquela que bate tambor, não. Eu estou falando das antigas, é budista mesmo. O budismo tem disso, de colocar oferta. Ah, vou levar uma comidinha lá que o falecido gostava e deixa no túmulo. Certo? Mas eu sei que existem outras denominações que realmente fazem mesmo. Nas esquinas e tal. Como se o morto fosse comer aquilo, né? Isso é uma tradição que o Antigo Testamento já fala. Isso é idolatria dos tempos antigos. Certo? Logicamente, os católicos não têm feito isso, mas tem que tomar muito cuidado com que Rainha dos Céus a gente está pondo nossa veneração, porque, tá? Até nisso tem que tomar cuidado hoje em dia. Tem que tomar muito cuidado. E sem contar essas, como se diz, principalmente no Rio de Janeiro, quando falam, por exemplo, dia de Cosme e Damião, vou distribuir doce. Dia de Nossa Senhora, aí confunde com aquela senhora do mar lá, que eu não vou citar o nome. O São Jorge com o Santo Guerreiro, que entendeu? Sincretismo religioso. A gente não pode confundir as coisas. Porque os escravos e recém-libertos, eles transfiguravam, para a coisa não parecer, eles maquiavam, né? Usam essas imagens, mas na realidade estão prestando culto às entidades africanas. Então, quando é falado Cosme e Damião, existe os santos Cosme e Damião, mas não é para ficar distribuindo doce. Mas a Nossa Senhora, a Rainha das Águas, estou lá ofertando não sei o que para o mar. Não é a mesma Nossa Senhora. O São Jorge Guerreiro, não sei o que, tem aquela oração lá, que tem uma oração mesmo que rola por aí, que parece meio cantado. Aliás, aquele tipo de... Repare, tem um que e não é católico. Não estou desmerecendo o sincretismo, não. Você quer continuar com o sincretismo? Seja fiel ao sincretismo. Você está prestando culto àquela entidade lá que tem um nome X, nome africano. Não use a imagem católica, isso é uma heresia. E existe lá uma oração que, como é que é? Como é que é? O escudo de Jorge. E é engraçado que se você fala você fala aquela oração, ele é cantado. Aquele cantado é próprio daquela religião que fez o sincretismo, tá? Não é para fazer. Você católico, eu tô te repreendendo, tô dando uma de evangélica, eu te repreendo. Você não pode estar fazendo isso, porque a matriz, a intenção, a base não é católica. Eles usam apenas as imagens católicas para esconder o real culto e idolatria que eles fazem. Você vai me desculpar. E se você tem mania de ficar fazendo orações e mandando corrente por aí, graças a Deus parou. Porque eu recebia... Porque eu também excluía as pessoas, né? Lá no WhatsApp, tô mandando um negócio aqui, você faz lá a oração, sei lá, Terço da Misericórdia, passe para 10 pessoas. Isso é corrente, você não amarra ninguém com isso, e isso tem a ver com o povo que infelizmente é do sincretismo. Não faça isso. É errado. É heresia. Idolatria. Diz, mas é oração de Pai Nosso, Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida. Tá repreendida, criatura. Você não pode estar fazendo isso. É erradíssimo. Depois quer que reze, quer que fique avivado no Espírito Santo e quando vê tá cheio dos espíritos imundos em você, né? Por favor, já falei em áudio anterior. Você quer saber sobre demônio? Vai ler os livros do Padre Gabriel e a Morte. Melhor coisa que você tem para fazer do que ficar vendo outras coisas. Depois a vida vira uma bagunça, não sabe por quê, tá? Então esse é um primeiro ponto, certo? Cuidado com algumas imagens que parecem aquela carinha de Nossa Senhora Aparecida. Eu já frequentei um lugar que tinha uma baita de uma Nossa Senhora Aparecida, com manto lindo, etc. Mas no final não era Nossa Senhora Aparecida. Era outra coisa que estava implantada lá.
Deus me livre, não gosto nem de lembrar. Como diz, quem vê cara não vê coração. Até nas imagens você tem que tomar cuidado. Então, desculpa, se alguém do Rio tá me ouvindo e tem essa mania, pode cortar, você não é católico. Assuma de uma vez, você não é católico. Você aprendeu errado. Quer ser católico? Ah, então, esses dias eu tava meio confusa da cabeça mesmo. Eu troquei o nome do que pode ser santo lá no Rio de Janeiro, o santo surfista. O rapaz chama-se Guido, não é Guto, é Guido, tá? O livro tem na Paulus, eu acredito que um dia ele vai ser santo. Ele já é santo, pra falar a verdade, mas precisa passar pelo cânone, né? Por todo um trâmite. No momento, estamos vendo assim um ressurgimento de Carlos Acutis, no sentido assim, não é ressurgimento, mas está assim, nas redes sociais está um auê, né? Tem padres lendo a vida dele, pegando as histórias dele, palavras dele, o ato, né, que ele fez, ele se entregou a Deus mesmo no seu estado leigo, é muito louvável também, né? Então o Carlos Acutis acho que soa melhor porque você já tem visto coisas a respeito dele, são coisas boas, muito boas mesmo. Mas o que tem chamado a atenção e que infelizmente deu uma parada é o moço surfista, médico, que estava tentando ser padre e que morreu afogado fazendo o que ele gostava, no surf, ele morreu no mar. É Guido, tá? Eu já chamo ele de São Guido, falar bem a verdade. Desculpa aí se o Papa Francisco, mas eu já interiormente já chamo ele de São Guido. Tá? Então procure saber também a história desse menino, Guido, lá do Rio de Janeiro. Esse sim era católico, amoroso com o Senhor Jesus, né? No seguimento. Bem, eu fiquei de falar aqui, e vou falar, infelizmente, no movimento da capelinha de Nossa Senhora, mas amanhã talvez eu fale assim, Nossa Senhora do Carmo está passando aí na sua casa, né? Mas eu sei que é aquele papo da teoria da conspiração, e de tanto que eu já falei desse canal, é provável que você já esteja a suposta curiosidade de saber. É o canal Israeli News. Esse eu até indico. Esse é tipo Arquivo X mesmo, só que não é ficção, é de verdade. Ele vai em busca de algumas coisas e um dos últimos vídeos dele, eu dei até dó. Aquele senhor de barba, ele teve sei lá, ele foi atender um telefone e levou um choque lá, quase teve uma parada cardíaca. Quase morreu, pra falar a verdade. Mas ele sobreviveu com a graça do bom Deus, né? Mas nos últimos vídeos, principalmente um que ele está dirigindo, e se você entende inglês, eu não sei se ele fala inglês norte-americano, mas acho que não é inglês da Inglaterra, ele está dirigindo e ele está preocupado. E eu tive que ativar as legendas para poder entender o que ele estava querendo dizer, porque ele fala assim, é momento de preparação. Eu falei em alguns áudios para trás, acho que foi em junho, não, maio, acho que foi em maio, por aí, abril, maio, que os cientistas estavam falando aí, nos canais de notícias, que ia cair um meteoro muito próximo na Terra. Quer dizer, na verdade tinha um meteoro muito próximo na Terra e que poderia cair. Não caiu. Mas nesse meio tempo, de abril para cá, passaram 3 meteoros ou asteroides próximos da Terra. Então a situação é meio complicada. E o tema desse vídeo do canal Israeli News é porque talvez em setembro, segundo informações de gente infiltrada que ele tem lá, fontes, né? E ele diz, e realmente tem umas fontes, ele tem umas fontes interessantes, viu? Ele tem umas fontes dentro da Casa Branca, dentro da NASA, e Pentágono e tal. Eu não sei quem são, graças a Deus, né? Por isso que o homem às vezes leva um choque pelo celular. Mas pelas fontes que ele tem, infelizmente é provável que caia um meteoro, talvez na Flórida, na região ali norte-americana, em setembro. Existe uma grande probabilidade. E para piorar a situação, aí se você acompanha aqueles canais de teoria da conspiração, eu já chamei um de A e outro de B e outro de C. O C é o Israeli News, né? Mas o A e o B, o A tem feito porque eu não vou indicar os canais, gente, porque não vai valer a pena. Deixa quieto, deixa assim. Você já deve ter visto porque são vídeos assim muito aparecem muito, tem muito católico que vê. Aí vai acabar aparecendo na tua linha aí do YouTube. Mas o canal A já falou assim, fez um react
da capa, 2 capas de revista que pertencem aí a esses grandões do mundo. Uma delas acho que é The World If, e está sendo recorrente a imagem de um asteroide chegando bem perto à Terra. Eu não quero ser urubuzão da coisa, tá? Nem mulher do fim dos tempos. Mas vamos parar para pensar, né? Se já teve asteroide que caiu aqui e extinguiu os dinossauros, porque existe um registro geológico importante. Porque veja, se existiam os dinossauros, por que acabou do nada? E aí surgiu os mamíferos. Reinam os mamíferos sobre a Terra. Em algum momento, milhões de anos para frente e para trás e tal, aconteceu e vai acontecer. Essa é a parte natural da coisa. Segundo, não é também para entrar em pânico. Pode ser que não caia na Terra. Mas eu estou só avisando o seguinte, para você que ainda tem esperança de um mundo melhor. Não estou dizendo que não é para pensar disso, não é isso, mas a gente tem que preparar nossa alma e nosso espírito porque realmente é importante. E para mim o que é muito, muito importante é o Senhor Jesus. Por mais que eu pareça relapsa, enfim, eu tenho uma vidinha meio preguiçosa. Fazer o quê? Todo mundo, quem não tem, né? E se a gente não se entope de coisa que não deve, seja por comida, seja por olhinhos, seja por livros, etc., por série, eu posso não padecer de séries, assim, eu não gosto mais. Mas eu padeço de outras coisas. Pecados e tal. Mas mesmo assim, vamos colocar o foco em Jesus, tá? Pode ser que caia o meteoro mesmo, de alguns momentos para frente. Tá? Já tenho alertado isso. E eu não sei. A coisa tá mais. Esse lance do meteoro ou asteroide, meteorito caindo na Terra é mais plausível do que outras situações que eu tenho ouvido, tá? Então vamos rezar nessa situação. Porque, sabe, a gente não pode também ser um católico bobinho. A gente tem que estar antenado com algumas coisas aí. E o rapaz lá que faz o canal tá meio desesperadão, né? Mas não adianta desesperar. Agora é hora de rezar mesmo. Reza, reza, reza. Né? Eu até acho engraçado, para finalizar o áudio, eu acho engraçado como o mundo policial se utiliza de um conceito, o arrebatamento. Esses dias, faz tempo já que eu estou reparando que esse termo tem sido muito usado. Diz que o preso estava lá na cadeia e foi arrebatado por um grupo de criminosos da facção X e tal. Aí outro momento, não, ele foi arrebatado de onde ele estava, na cadeia, no presídio e tal, por um outro grupo. Foi arrebatado. Gente, arrebatamento que eu saiba vem dos céus, né? É acabar com o conceito, né, gente? Foi sequestrado, foi retirado, não, foi arrebatado. Eu não sei quem que teve essa ideia de colocar no meio policial o termo arrebatamento. É um termo muito bonito, vou ser bem franco em falar. Deus quisesse que eu fosse arrebatado. Mas não é assim que a gente vai ser arrebatado, né? Jesus fala que um vai ser levado, o outro vai ser deixado, né? Não sei, provavelmente o corpo tá lá, vai cair morto, entendeu? Como aconteceu com os elefantinhos lá. 300 elefantes. É que são criaturas, né? Não dá pra falar que foram arrebatadas, mas suas vidas foram retiradas de forma abrupta, estranhamente. Tá? Então, gente. A capelinha tortuosa da Dona Maria Helena, né? Certo? Então, deixei o pitaco aqui. Qualquer coisa, vai lá e confere no canal Israeli News se você entende inglês. Certo? Mas, infelizmente, esse assunto é meio teoria da conspiração e tal. Ele fala de assuntos muito complexos, difíceis até de entender. E até... Aí sim, eu digo, nossa, parece papo de mente doentia. Porque existem umas conversas que eles fazem lá, de entrevista, que parece coisa de, assim, ficção científica tipo Alien, o oitavo passageiro. Ficção científica terror. Sabe? Parece que vai sair aquele monstro lá e sair o bicho da boca do monstro. É umas coisas assim do além mesmo, uma coisa que choca.
né? Se você tiver estômago, veja. Eu falo, eu tô meio da Atena, falei a minha verdade. Eu tô a da Atena eu tô que nem os caras, né? Falando uns troços assim meio estranho. Mas, gente, tá estranho. Normal não tá. E falar bem a verdade, o Natal desse ano vai ser bem triste, né? Acho que vocês não querem pensar muito, né? Vocês querem que acabe logo, né? Mas infelizmente eu sou uma pessoa meio ansiosa, já tô pensando no Natal. Aqui em casa a gente já nunca fez mesmo um Natal muito festivo. Mas eu fico triste com as crianças que não puderam ir para a escola. E triste também com a situação das famílias que não vão poder se encontrar nesse Natal. É bem triste, tá? Então vamos rezar em todas as situações possíveis e inimagináveis. Reze de forma particular a sua devoção. Vou ver se amanhã eu trago um assunto mais light. É que essa coisa tá meio entalada na minha garganta e tinha que desopilar aqui. E como eu não fiz do dia 16, então acumulou. Talvez tenha coisas novas, talvez outras coisas que nos atribulem um pouco o coraçãozinho. Mas eu vou rezar para que esse asteroide dê uma curva aí. Mas não pense que a gente está aqui muito bem obrigado, né? Não. A chance de cair qualquer coisa é muito grande, tá? Aí, não, eu acho engraçado que aí o pessoal vai ficar achando que são os discos voadores. Uhum. Olha, esse lance de disco voador, pra mim, já venceu faz tempo. Da minha parte, eu acho que se não é coisa humana, porque o ser humano já tem tecnologia para muita coisa que nós não sabemos, até para viagem do tempo eu acredito que o ser humano já fez. Ele faz, só que a gente não sabe. E outro detalhe é as coisas vêm do céu. Então são duas coisas. Ou é um asteroide, ou é coisa plantada humana. É o ser humano que está fazendo. Sem querer, ou querendo, né? Ele fala que é sem querer, mas na verdade tem altas intenções. Então vamos rezar para essas pessoas com maldade no coração. Porque nem tudo é culpa do capeta. Mas como eu falei acho que na liturgia da palavra, foi na liturgia da palavra de hoje, infelizmente, você acha que o apocalipse vai acontecer? Não, meu filho, eu acho que estão abrindo os selos na força mesmo. Aqueles selos, quando abre, sabe? Pra mim já tá acontecendo já faz tempo. Eu acho que já até passou já dos selos, já tá chegando outra coisa. Estão forçando a barra mesmo. Que triste, né? Nem para respeitar o tempo de Deus. E eu fico com as considerações de alguns irmãos católicos, esses são católicos, que estão falando, realmente estamos vivendo sinais do fim dos tempos. Tá? Os sinais estão aí, gente. Então não feche os olhinhos, nem coloque a peneira por cima das coisas. As coisas estão acontecendo. Então é necessário rezar e fazer o que pudermos. Estarmos mais junto da nossa família, ver o que realmente é importante. Quem já morreu, que precisa de nossas orações, porque, olha, falar a verdade, eu quando morrer, eu não sei se vai ter quem me reze. Nem no sentido de me chamar de alma do purgatório, sabe? Porque do jeito que a coisa tá, eu não sei se vai ter vocação para isso. Até isso vai se perder. Eu não vejo padres rezando para as almas do purgatório, gente. É muito difícil. Tem gente que reclama do padre Reginaldo Manzotti, né? Mas ele reza toda segunda-feira pelas almas do purgatório. E aí tem as missas lá toda segunda-feira. E aí você vai falar das almas do purgatório, tem padre que acha ruim. Porque é outra linha, né? Outra linha teológica de tal e pá, e de repente a teologia da libertação, não sei o que pensa na cabeça. Acho que ele tá esperando o ressuscitamento do Marx, né? Coitado. Tadinho. Depois não reclame se for parar lá onde o Marx está, né? Pronto, falei. Tá? Dona Maria Helena doidinha falou. Você acredite se quiser. Eu falo a verdade, os senhores do mundo, quer fazer, faça, né? Fazer o quê? São os faraós modernos, né? Acham que a gente é escravo daquele tempo. Só que, olha, todos nós podemos perecer, dos maus aos bons, dos fiéis aos infiéis, mas o Imaculado Coração de Maria reinará, triunfará e será vitorioso. Coloque isso na sua cabeça. Se vamos viver ou morrer, o corpo, né? Isso não importa. O importa é que o coração de Nossa Senhora triunfe. Isso é importante. Para humilhar o capeta.
sabe? E humilhar todo esse povo a favor do capeta. Ou os que se dizem que não acreditam em Deus, acreditam em Nossa Senhora, mas tá lá com o dedinho lá queimando no negócio lá da sociedadezinha lá, sei lá o que ele tá. Coitado. Esse é o pior tipo de gente que pode existir. Aqueles que assumem, pelo menos já tá assumido, né? Já tá assumido que, ó, eu não quero que Jesus, né? Entendeu? Não quero que Jesus apareça e tal. Agora, o pior é aquele que acha que vai ter salvação ainda fazendo conchavo. Aí é duro, gente. Esse precisa rezar muito. Reze mesmo. Porque, infelizmente, sempre tem um na família. Sempre tem. Eu sei porque eu tive um caso desse na minha família. Meio distante, sim, mas teve. E eu ouço um e outro e falo, ah, meu irmão participa, meu não sei o que participa. Ai, meu Deus. Só trazendo desgraça pra terra, né? E pra alma também. Então, misericórdia, tem que rezar pra todo mundo. Desejo a todos um ótimo sábado. Fiquem na paz de Cristo. É meio difícil, né? Mas fiquem na paz de Cristo. Fique a par, pelo menos. Não precisa procurar essas coisas. Essas coisas vão acabar vindo pra você e você vai acabar clicando e vendo em cima. Mas tem que realmente dar uma filtrada, né? Eu também tive que começar a filtrar e dizer, quem tem Nossa Senhora e São José, Menino Jesus junto, eu posso morrer de corpo. Posso, sabe? Pode ter a dor da morte, mas Nossa Senhora e o Senhor Jesus vão triunfar. Vão triunfar mesmo. O Senhor Jesus, o Sagrado Coração, triunfe em nossas vidas e nos consagremos ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Paz e bem.